Vale mais a pena trabalhar como médico CLT ou como PJ? Qual que é mais vantajoso para você, médico? Hoje nós vamos falar de uma dúvida muito comum entre os médicos, que é a dúvida entre saber se trabalha como CLT ou se trabalha como PJ. A gente sabe que muitos dos médicos conversam entre eles para saber como que o outro está trabalhando, né, qual que é mais vantajoso, mas a gente sabe que isso é uma decisão que tem que ser individual e que leva em consideração características de cada profissional e o estilo de vida de cada um. Então hoje nós não vamos falar sobre cálculos, tá? Mas a gente vai trazer algumas considerações que vêm antes de você saber os cálculos, que é aquela decisão que nós precisamos tomar baseado em vantagens e desvantagens. Então hoje nós vamos falar sobre isso. E nós vamos trazer aqui para frente vídeos falando sobre os cálculos, sobre qual que é mais vantajoso, qual que paga menos imposto. E se você quiser receber os avisos desse vídeo, aproveita agora e se inscreve no nosso canal para receber as notificações dos conteúdos que nós vamos produzir aqui. Eu me chamo Jean Rocha e ajudo empreendedores a formalizar os seus negócios e também a entender de forma mais fácil toda a burocracia que tem por trás de uma empresa. E quais são as características de cada uma das modalidades? Quais são as características do médico que trabalha como CLT e quais são as características do médico que trabalha como PJ? Então eu anotei aqui algumas características de cada uma e daí você vai também já observando qual que se encaixa melhor no seu estilo de vida, na sua rotina. Ele tem um trabalho com carteira assinada, seguindo a consolidação das leis do trabalho, tá? Consequentemente, ele tem os direitos trabalhistas garantidos. O médico tem férias, tem 13º, tem fundo de garantia, tem aviso prévio, tem os adicionais de hora extra, tem as licenças garantidas. E quais são outras características? Uma rotina de trabalho mais ajustada, né, mais certa, mais correta, tem horário para entrar. Isso traz para muitos médicos, e você precisa analisar isso, se essa estabilidade e essa segurança. Ele traz uma certa estabilidade e segurança para o médico. Eu destaquei aqui alguns pontos importantes. Então, o trabalho como PJ, você vai precisar prestar um serviço através de um contrato de prestação de serviço. Você não vai mais ter uma carteira assinada, e sim um contrato de prestação de serviço. E nesse contrato, você vai ter que, a um período lá estipulado pela contratante, emitir nota fiscal dos serviços que você prestou para você conseguir receber pelos valores que estão no contrato. Então, você tem também, consequentemente, mais flexibilidade de horário, mais flexibilidade de escolher aonde que você vai trabalhar, né, os locais de trabalho. Você também tem uma negociação maior de valores, já que você é uma pessoa jurídica, você vai prestar um serviço, você pode definir valores diferentes de acordo com ali o acordo, o contrato que vocês forem fazer, né? A possibilidade de você ter mais do que um contratante, você pode prestar serviço em vários lugares, isso também é uma coisa interessante, e, consequentemente, menos direitos trabalhistas, muito mais responsabilidades administrativas e burocráticas. Então essas basicamente são as características. Mas como que a gente escolhe entre um e outro? Então, para você escolher entre um e outro, é preciso que você faça uma análise pontuando essas vantagens e desvantagens, de acordo com o teu perfil, de acordo com a tua rotina de vida. Será que você tem um perfil mais de gostar de uma estabilidade, você prefere uma estabilidade, ou você tem esse perfil mais empreendedor, você consegue lidar bem com essa situação, você planeja ter ganhos maiores? Na maioria das vezes, os ganhos, né, a parte financeira da PJ, ela vai trazer um resultado maior, mas isso precisa ser analisado, estudado caso a caso. Mas será que eu tenho esse perfil, o perfil mais empreendedor, ou se eu consigo
trabalhar muito bem com horário, eu gosto de ter minha rotina de horário e tudo mais. Então, você tem que fazer um levantamento dessas questões, dessas vantagens e desvantagens. Quais são os benefícios que você tem? Quais são os benefícios que eu tenho como CLT, né? Os benefícios que eu vou ter e quais são os benefícios que eu vou ter ali com relação a ser uma PJ, né? Eu tenho algum tipo de benefício? Será que eu vou abrir mão de muita coisa? Muitos benefícios que já tem a minha contratante lá na CLT, que eu vou ter que, de alguma forma, equilibrar aqui no meu financeiro mesmo. Então, tem que fazer esse levantamento, tá? E uma coisa muito importante que a gente precisa, nesse ponto, fazer para conseguir ver essas vantagens, não só vantagens ali do estilo de cada um, mas é desenhar um cenário. Então, é possível desenhar cenários. Por exemplo, eu pretendo trabalhar como PJ, tá? Eu tenho que desenhar um cenário. Quais são os custos que eu vou ter? Qual que é o valor líquido que eu vou receber? Qual que é o benefício que eu perco lá, que eu consigo ali? Então, desenhar um cenário do PJ, desenhar um cenário de CLT, isso é muito importante para você começar a tomar essa decisão. Será que eu consigo fazer um cenário onde eu continuo como CLT e ainda tenho uma PJ junto? Consigo também. Então, preciso desenhar esses cenários, fazer essa primeira avaliação. E para isso, um profissional, um contador especializado no seu segmento, na área médica, na área de saúde, é extremamente importante nesse momento, porque você vai ter certeza de que você vai pagar o menor imposto possível. Porque também, se você contratar um profissional que não seja tão qualificado, que não entenda muito ali de toda a burocracia que envolve, né, toda a sistemática do tratamento das informações, você pode estar pagando um imposto muito alto e também o resultado teu é muito pequeno depois. Então, é importante fazer isso. Também é importante, depois que você desenhou esse cenário, você avaliar daí as oportunidades que você tem como CLT e como PJ, né? Fazer uma pesquisa de mercado, onde que de repente eu trabalho, o trabalho está na minha área, ele está mais voltado para CLT ou ele já está mais voltado para PJ? Já PJizaram bastante esse tipo de trabalho ou ainda continua? Qual que é o meu perfil? Mas também tem que analisar o mercado, né? O mercado ele não está mais contratando CLT, ele contrata só PJ, então eu tenho que analisar isso aí também e buscar com a informação, daí com o meu planejamento, com o meu cenário, eu vou buscando aonde que estão as maiores oportunidades. Será que dentro da minha especialização, da minha área específica, eu tenho mais oportunidades para CLT ou se eu tenho mais oportunidades para PJ? Ou será que eu consigo mesclar os dois? Então, é muito importante isso. Então, concluindo o que a gente conversou hoje, é importante, antes de você entender dos cálculos em si, você também, isso vai ser parte do nosso conteúdo aqui, mas é importante que você faça também essa avaliação das vantagens e desvantagens. Quais são os pontos, as características de cada modalidade? Quais são as características da modalidade de CLT? Quais são as características da modalidade de PJ? Fazendo essa análise das vantagens, desenhar um cenário, tá? E é muito importante que você, nesse desenho do cenário, você tenha um profissional qualificado e especializado na área de saúde que possa te passar as orientações corretas de acordo com a lei para você pagar o menor imposto possível. Então eu vou deixar o nosso contato para você que é médico e tem dúvidas de se você continua trabalhando como CLT ou se você vai ser uma PJ ou se você quer fazer mesclar as duas modalidades, te ajudar a desenhar esse cenário de acordo com o teu perfil e de acordo com o teu estilo de vida, tá? Então vou deixar aqui na descrição o nosso contato para ajudar você a desenhar isso daí, para você ter uma ideia mais clara daquilo que você vai encontrar e que possa realmente fazer sentido e possa deixar mais claras as coisas para você tomar a decisão correta, tá? Espero ter te ajudado, até uma próxima.